Salmo 122. Ouça a palavra do Senhor que nos diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Meus queridos irmãos, diante desse desafio que nós estamos vivendo nesse momento, quando nós pensamos na igreja, no seu contexto mais amplo, a igreja do Senhor em geral, algumas perguntas nos vêm à mente. O que será da igreja? Ou como será a igreja pós-pandemia? Qual a cara da igreja? E eu me refiro a vários aspectos. E o principal que eu destaco é a questão do congregar. Como é que a igreja vai sair desse momento? E aqui eu não estou me referindo especificamente a esse momento, ainda com muitas restrições, né? Com a gente podendo fazer reuniões, mas tendo que seguir vários protocolos e necessários de serem seguidos. Eu estou falando pós isso, depois que Deus nos dê a graça de de repente ter uma vacina, e aí todas as coisas forem liberadas para funcionarem normalmente, como a igreja será depois disso? Alguns entendem que a igreja vai se levantar mais forte, mais sedenta pelas coisas de Deus. Outros entendem que num primeiro momento isso de fato vai acontecer, mas com o passar dos dias as coisas vão se adequando, se acomodando, até que tudo volta à sua normalidade. Tem outros que têm uma análise mais negativa e entende que o cenário pós-pandemia para a igreja será um momento de esfriamento, de falta de desejo pelas coisas de Deus. Como será? Somente o Senhor da história sabe. Mas independentemente de qual seja o cenário da igreja visível, nós olhamos para esse texto e olhamos para a história da igreja, olhamos para a história, a narrativa bíblica em geral, e nós observamos que mesmo em tempos difíceis, o povo de Deus, os eleitos do Senhor, o remanescente do Senhor, sempre tinha um remanescente fiel. Esse texto nos fala de uma alegria indizível que os servos do Senhor tinham de ir à casa do Senhor. É claro que o contexto, o cenário aqui era muito diferente desse que nós vivemos hoje, onde nós temos igrejas por todo canto, e onde não há igreja, tem uma igreja na casa. Aqui nesse contexto aqui havia um local de adoração, uma referência de adoração. Jerusalém.
Então, os peregrinos, o povo, ficava animado, encorajado quando eles tinham que subir a Jerusalém para o culto ao Senhor. Eles se sentiam alegres, satisfeitos em fazer isso. Existe uma frase de um pastor batista americano chamado John Piper, que ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. Quando nós nos deleitamos em Deus, quando nós nos alegramos com Deus e com as coisas de Deus, Ele é glorificado nisso, Ele é honrado. Meus irmãos, eu entendo que esse salmo aqui nos desafia a ter alegria pela adoração pública ao Senhor. O Salmo 122 faz parte de um conjunto de outros salmos que começa no 120 e vai até o 134, que são chamados os cânticos e degraus, os cânticos de romagem. E segundo alguns autores, esses salmos eles eram cantados enquanto o povo de Deus se deslocava das suas regiões. As tribos de Israel ficavam espalhadas de acordo com a porção da terra que haviam recebido, e de tempos em tempos, pelo menos 3 vezes ao ano, nas 3 principais festas judaicas, a festa da Páscoa, Pentecoste e também a festa dos tabernáculos, esses irmãos peregrinos subiam a Jerusalém, que ficava no cume de um monte. Esse monte que antes pertencia aos jebuseus e foi tomado por Davi, e ali ele construiu a sede do seu governo, e ali também foi construído o templo posteriormente, não por Salomão, não por Davi, melhor dizendo, mas por Salomão. Então, essa fortaleza, esse lugar foi tomado de Davi, por Davi, dos jebuseus. Então, eles subiam anualmente, os judeus, para cultuar a Deus ali nessa cidade. E enquanto eles rumavam ali, eles iam cantando, e esses salmos, meus irmãos, retratam os feitos de Deus na história do seu povo. Enquanto eles iam cantando, eu imagino que na memória eles iam trazendo de volta aquelas histórias dos feitos de Deus. Imagino as crianças vendo os seus pais contarem a história, e eles passando para os seus filhos e os filhos dos filhos, de como Deus os tirou do Egito com mão poderosa, os conduziu até a terra de Canaã e fez grandes feitos. E enquanto eles cantavam, eu imagino que os corações deles se regozijavam, até que culminava em Jerusalém, quando eles chegavam lá, e eu imagino que a festa, o regozijo, era muito grande. Existem outros autores que dizem que esses salmos eram cantados pelos sacerdotes enquanto eles subiam os 17 degraus que davam acesso ao templo ou ao tabernáculo, mais propriamente o templo. E enquanto eles subiam aqueles degraus, a cada degrau ele recitava ou cantava um desses salmos. Independentemente da forma como eles eram usados, eles trazem lições preciosas para nós. E eu gostaria de falar nessa noite, meus irmãos, sobre a alegria da adoração pública ao Senhor. Eu entendo que esse salmo tem 3 lições preciosas para nós. A primeira lição é acerca da alegria. A segunda lição é gratidão. E a terceira lição, petições. E nós vamos observar que claramente essas 3 partes estão contidas no Salmo. Primeiramente, o texto nos fala da alegria da adoração comunitária, e os versos 1 e 2 nos dizem assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
A maneira como o salmista expressa aqui o seu sentimento é quase que de uma euforia, um júbilo, uma alegria quase inexprimível. Aqueles que conheceram a Deus, que provaram da sua bondade, que foram redimidos por sua graça, amam declarar a glória de Deus em toda parte e se reunir com outras pessoas que têm esse mesmo objetivo da adoração pública a Deus. Eles têm prazer em adorar ao Senhor na companhia dos seus irmãos. Já vi pelo menos 2 ou 3 lives de pastores, professores de seminário, irmãos, discutindo acerca do culto online. É correto essa terminologia, ou correta, usar em relação ao culto ao Senhor? E eu não quero entrar aqui nesse ponto, não quero entrar na discussão, mas o meu ponto aqui esse momento que nós estamos vivendo é tão tentador para a gente gostar de ficar em casa. Eu não me refiro nem a esse momento específico, mas eu estou falando já depois que tudo passar. Vai ser uma tentação muito grande para você ficar em casa, reunir a sua família e ali participar de um momento de culto ou assistir a um culto transmitido pela internet. Não é verdade? Você está ali no seu sofá, quentinho, pode até pegar uma coberta, faz ali o seu chocolate quente nesse frio que está aqui em Jacobina, e aí você, a hora que você quiser, levanta, vai ao banheiro, vai à cozinha, e você fica muito à vontade. É muito mais confortável do que aquela operação de guerra que nós montamos domingo a domingo, especialmente quem tem filhos, sabe que é literalmente uma operação de guerra, o domingo pela manhã especialmente. Os meninos já acordam cedo a semana inteira, você também já acorda cedo a semana inteira. O domingo você quer acordar um pouco mais tarde, um pouco mais relaxado, os meninos com sono. E aí você vai acordar e eles fazem birra, não querem se levantar. E aí você tem que tomar banho, tomar café, aquela confusão toda. Nesse período não. Você levanta 9 horas. Se quiser tomar banho, toma. Se quiser tomar café, toma. Senta ali, abre o seu computador, ou liga a sua televisão, ou liga o seu celular, e você fica ali assistindo um momento de adoração. Meus irmãos, nós não podemos perder a alegria da adoração pública. O povo de Deus foi resgatado por Cristo da escravidão do pecado, inserido na comunidade da fé, e nós precisamos pensar na igreja em termos de comunidade também, de ajuntamento, porque é isso que a igreja é. A vida com Deus a vida cristã é uma vida relacional. Nós nos relacionamos e dependemos uns dos outros, no sentido da nossa caminhada. Aqueles que foram atraídos pela graça de Deus têm prazer de se reunir com os santos em adoração. É por isso que nós rechaçamos essa ideia que não é moderna, mas tem surgido com muita força, o movimento dos desigrejados. Pessoas que acham que não precisam da comunidade da fé para desenvolver a sua espiritualidade. Elas dizem amar o Cristo, mas não ama a igreja de Cristo, não ama o corpo de Cristo. Isso é uma contradição em termos, ilógica. Quando nós damos uma olhada na história da igreja,
Nós percebemos que em alguns momentos a igreja teve dificuldade, muitas lutas para se reunir publicamente. Esse momento que a gente está vivendo agora é excepcional pela causa, pelo motivo, mas a igreja do Senhor já teve outras dificuldades. Por exemplo, o momento de perseguições. A igreja se reunia de casa em casa, se reunia em catacumbas, templos subterrâneos. A história moderna mostra que muitos templos foram descobertos, onde as primeiras comunidades cristãs se reuniam, muitos deles, por conta da perseguição. Nós não podemos, meus irmãos, perder de vista isso, da importância do congregar. O culto em família é bom? É. Necessário? É. O culto doméstico. Nesse momento que nós estamos vivendo, se faz necessário que a gente, com algumas restrições, tenha que ficar em casa e às vezes assistir ao culto, ou fazer ali concomitantemente um culto em família, juntamente com aquele que está sendo transmitido pela internet, sim. Mas a gente não pode fazer dessa exceção a regra. É uma exceção. A palavra do Senhor sempre nos chama para esse ajuntamento. O escritor sagrado no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos. Meus queridos irmãos, passando esse momento, já aplicando aqui esse primeiro ponto, que você não tenha perdido a alegria de congregar juntamente com o povo de Deus. Eu quero me dirigir nesse momento àquelas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que a gente não tem o contato diário. Após esse momento, meu irmão, procure a igreja, a sua igreja que você congregava antes da pandemia, e congregue. Não procure o pastor que você mais se identificou e seja um seguidor dele, no sentido de dizer: agora eu não vou mais para a minha igreja, eu gosto tanto de ouvir tal pastor, gosto tanto das suas mensagens. Deus o chamou para fazer parte de uma igreja local, porque é lá onde você é encorajado, você é exortado, corrigido e está debaixo da autoridade da sua igreja, da sua denominação. Portanto, após esse momento, procure a sua igreja, volte para ela, não perca a alegria da congregação. Segundo lugar, o texto nos fala, meus irmãos, de gratidão. Eu destaco especialmente o verso 4, mas eu gostaria de ler do verso 3 ao verso 5, que nos diz: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobrem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Aqui nós observamos uma ênfase, e que nós vamos aprofundar um pouco mais na terceira lição do texto, mas uma ênfase em Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Qual é o sentido aqui? Eu leio aqui um comentário de um autor chamado Derek Kidner, que ele diz o seguinte: o que Jerusalém era para os israelitas, a igreja é para o cristão. Então, quando olhamos para o salmista falando do seu amor por Jerusalém aqui, ele está expressando por nós aquilo que é nosso amor pelo povo de Deus, a igreja. Jerusalém era mais do que uma cidade. Nós vamos ver mais à frente que ela era um símbolo, ela apontava para algo maior. É por isso que os israelitas amavam Jerusalém, porque lá estava o templo do Senhor. Então o interesse deles por Jerusalém, a alegria deles de falarem de Jerusalém, era exatamente por isso, porque eles amavam o lugar onde o nome de Deus estava. Ali foi colocado o tabernáculo, posteriormente foi construído o templo, depois foi trazida a arca da aliança. Ali era a referência da adoração.
Por isso esse amor, essa maneira tão carinhosa de se referir a Jerusalém. Martinho Lutero, comentando essa passagem, falando sobre Jerusalém, ele diz: nossa Jerusalém é a igreja e nosso templo é Cristo. Onde quer que Cristo seja pregado e os sacramentos sejam administrados corretamente, temos a certeza de que Deus habita e existe nosso templo, nosso tabernáculo, nossos querubins e nosso propiciatório, pois lá Deus está sempre conosco pela palavra. É por isso que eles falam de Jerusalém com essa alegria, porque Jerusalém, trazendo aqui para os nossos dias, é uma espécie de figura da igreja, o local onde Deus se manifesta, onde Deus está presente, tanto individualmente como coletivamente. Então o texto diz: Jerusalém que estás construída como cidade compacta. O que é que isso significa? Na questão histórica, Jerusalém de fato era uma cidade compacta. Ela ficava numa colina, num lugar alto, e era cercada por uma fortificação muito grande. Então, pelo fato da geografia do local onde ela foi construída, não tinha como expandir muito os bairros. Então as casas de Jerusalém, os bairros eram de fato compactos, eram próximos uns dos outros, as casas eram muito próximas. Mas aplicando essa figura aqui da compactação de Jerusalém ao contexto de igreja, eu entendo que há um sentido aqui em que o salmista quer falar da unidade do povo de Deus, esse povo que deve ser unido, coeso. Jerusalém era uma cidade compacta, estava tudo próximo, junto. A igreja do Senhor deve ser uma igreja unida, onde Cristo é Senhor, cabeça, onde o Espírito Santo distribui dons para serem usados para a edificação do corpo de Cristo. E ele diz: para onde sobem as tribos, como convém, como é dever, essa seria uma tradução mais, como é dever de Israel. Por que um dever de Israel? Porque essa era uma lei prevista no Antigo Testamento. No livro de Deuteronômio, capítulo 16 e 17, nós vemos que ali havia uma ordenança de Deus de que o povo deveria subir a Jerusalém para adorar a Ele, e não deveria ir de mãos vazias, e pelo menos 3 vezes o povo deveria ir, nas 3 festas especiais que eu mencionei no início. Então convém a Israel subir a Jerusalém, convém a nós o congregar. E aí o texto diz: para renderem graças ao nome do Senhor, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Aqui aponta para o governo civil, de Israel, porque ali era a referência, talvez esteja se referindo aqui aos juízes do povo de Deus, aos reis que depois sucederam Davi e tiveram Jerusalém como a capital do reinado. Lá estão os tronos. E o texto diz que eles foram ali para renderem graças ao Senhor. Israel não teve uma história fácil. Pelo menos 2 cativeiros. E Jerusalém, essa cidade aqui, que era a menina dos olhos dos israelitas, que era a referência da adoração, que era o centro administrativo de Israel como nação, foi destruída. Essa cidade por volta de 586, quando Nabucodonosor marchou contra ela, cercou por 2 anos e foi estrangulando a cidade, até que invadiu em 586 e trouxe muito sofrimento ao povo.
E nós sabemos o que aconteceu com Jerusalém. Os muros foram derrubados, ou parte dele. Portas foram queimadas, casas derrubadas e parte do templo também destruída. Mas o povo de Deus, mesmo com todas as dificuldades que tiveram ao longo da sua trajetória, foi convocado a subir a Jerusalém para render graças ao Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos, meus irmãos, quer na igreja, quer em qualquer outro lugar, nós devemos ter em nosso coração sempre palavras de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas dele. Você tem alguma? Eu não tenho dúvida que você tem. Ah, pastor, mas os tempos são difíceis. Sim, são difíceis. Mas nós não podemos nos esquecer da gratidão ao Senhor. A gratidão a Deus faz com que a gente olhe as coisas a partir de um ponto de vista diferente. E até encontre alternativas diante de dificuldades que aos nossos olhos antes eram insolúveis. Mas quando a gente não tem gratidão, até mesmo aquilo que é bom, aos nossos olhos é ruim, se torna ruim. E eu repito a frase que eu citei no início: Deus é mais glorificado em nós, quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. Meus queridos, terceira e última lição do texto é a petição. Os versos 6 a 9, nós observamos aqui que o salmista, ele conclama, é um salmo de Davi. Muito provavelmente aqui nesse contexto, o templo ainda não tinha sido construído. Os irmãos sabem que o templo foi construído posteriormente por Salomão. Davi construiu o palácio. E ele disse assim: tem alguma coisa errada, porque eu estou morando num belo palácio, mas o povo ainda está se reunindo nessa tenda, que foi construída lá atrás, uma tenda já desgastada, o tabernáculo. E Deus mandou que fosse construído um templo. E Deus disse: mas não será você, Davi, porque você derramou muito sangue. Quem vai construir é o seu filho Salomão. E Salomão constrói o templo ao Senhor. Então provavelmente nesse contexto aqui já havia o local da adoração, mas ainda não o templo, que ele foi construído posteriormente. E aí vem as petições, ou a petição: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Por que ele está tão preocupado com Jerusalém? Porque Jerusalém tem essa importância tão grande para o povo de Deus. E como eu falei há pouco, Jerusalém é mais do que uma cidade, ela é um símbolo, ela é um modelo que aponta para alguma coisa. Em Jerusalém estavam presentes dois ofícios importantes, ou dois oficiais importantes: o rei e o sacerdote, por causa do local da adoração. E nós sabemos que na história do povo de Deus, esses dois ofícios são importantíssimos, porque essas duas figuras, na tradição reformada, nós entendemos dessa forma, a partir daquilo que a Bíblia nos apresenta, de que Cristo é o rei e o sacerdote perfeito. Então entendo que quando o salmista diz aqui que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, é que Jerusalém tinha uma importância muito grande como um tipo
uma sombra que apontava para algo maior. Não só a Jerusalém celestial, que nós vamos ver daqui a pouco, mas porque nela, na cidade de Jerusalém, estavam ali dois ofícios importantíssimos na história do povo de Deus. O rei residia lá e o sacerdote também. É por isso que há essa preocupação com a paz de Jerusalém. Porque se Jerusalém está bem, o rei está bem, o sacerdote está bem, e o povo está bem. Meus queridos irmãos, a nossa salvação hoje depende exatamente desses dois ofícios que eu acabei de mencionar. Esses dois ofícios de Cristo: reino, ou rei, e sacerdote. Como rei, ele é o grande conquistador, assim como Davi, que era um tipo de Cristo, o foi. E como sacerdote, ele ofereceu, não no templo de Jerusalém, mas no templo do Calvário, o maior de todos os sacrifícios, onde ele mesmo foi a oferta e o ofertante. Jerusalém tem a sua importância, e é por isso que o salmista ora por Jerusalém, porque Jerusalém estando em paz, esses ofícios que eram importantes para o povo de Deus na história, eles estariam devidamente preservados. E ele diz: reine paz dentro de teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Se nós tomamos a figura de Jerusalém como sendo um tipo que aponta para a igreja também, nós devemos entender, meus irmãos, que essa oração aqui também é pela paz do povo de Deus, a igreja do Senhor. Nós devemos orar pela paz de Jerusalém, não a Jerusalém terrena. Devemos orar pela paz da igreja do Senhor, pelo povo de Deus. E mais do que orar, nós precisamos lutar por esta paz, pela harmonia do povo de Deus. Um autor chamado David, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: ninguém pode orar com entusiasmo pela igreja, a menos que a ame. É por isso que nós encontramos aqui um mandamento, uma ordem: orai, um imperativo pela paz de Jerusalém. Meus queridos irmãos, já caminhando para o final da exposição desse texto, Jerusalém terrena, Canaã terrena, a igreja como instituição, ou na sua manifestação visível, como nós chamamos, igreja visível, não é a nossa parada final. Nós nos reunimos aqui, nós nos encontramos aqui com alegria, mas devemos ter sempre em mente que a nossa marcha, a nossa caminhada, peregrinação, o final dela não é aqui. Peregrinando, diz o hino do nosso cenário, por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, pois Cristo é luz que nunca se apaga,
Um outro cântico que eu me lembro que minha mãe cantava na infância, ela cantava: caminhando eu vou para Canaã. Eu vou, caminhando eu vou para Canaã. Se o meu pai não for, não impede eu ir. Se minha mãe não for, não me impede eu ir. Eu vou, caminhando eu vou para Canaã. Nós nos alegramos quando nos reunimos aqui. Agora imagina como vai ser essa reunião. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7. E nós vamos ficar de pé, nós vamos ler esse texto, concluindo o sermão nessa noite. É para lá que nós vamos, nos alegramos enquanto nos reunimos aqui. E se aqui já é bom, vi alguns irmãos dizendo ali no início, na entrada da igreja: ô pastor, que bom rever os irmãos, que bom retornar. Se aqui já é bom, aqui é um antigozo de como será o encontro dos remidos na presença do Cordeiro. Vamos ler, meus irmãos, juntos o texto? Apocalipse 7, de 9 a 17. Leiamos. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais coronavírus, não haverão mais pandemias, não haverão mais aflições. Enquanto esse dia não chega, rumemos para Jerusalém, rumemos para a casa do Senhor, rumemos juntamente com outros irmãos, a fim de que nos fortaleçamos na fé para esta grande reunião, para este culto, para as bodas do Cordeiro, a ceia que nos aguarda na Nova Jerusalém, que João disse, descia do céu, ataviada como noiva para o Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Vamos nesse momento orar, encerrando esse momento de culto. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Nos alegramos, Senhor,
quando nos reunimos na congregação dos santos. Ó Deus, assim como os teus filhos se alegraram quando ouviram dizer: vamos à casa do Senhor, nos alegramos também. Ó Deus, mas nós temos plena consciência de que a nossa igreja final, a nossa reunião final não é aqui. Um dia haveremos de nos reunir todos diante do Cordeiro, que é o grande templo, Cristo Jesus, que hoje habita conosco, mas um dia na glória reunirá todos os eleitos de todos os tempos, de todas as épocas, e estaremos definitivamente na presença do Senhor. Louvado seja o teu nome. Enquanto esse dia não chega, Senhor, que o Senhor coloque alegria no nosso coração pelas nossas reuniões aqui na terra, pelos cultos públicos que oferecemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, poder e as consolações eternas do Divino Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Nós chegamos ao final desse momento público de adoração de hoje. Queremos agradecer a todos os que aqui estiveram, que o Senhor continue dispensando sobre os amados irmãos e sobre os seus familiares a sua graça, guardando a todos nós. Queremos dar uma orientação de que na saída aqui os irmãos, como postamos as recomendações no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, evitem qualquer aglomeração. Eu sei que a vontade de parar e fazer um grupinho e conversar é muito grande, mas nós precisamos nos abster disso agora, para que mais na frente a gente possa fazer mais vezes, com mais intensidade, tá bom? Então pedimos aos irmãos que sejam cuidadosos nesse sentido. Ao saírem, dê uma passadinha ali e nos dispenses de álcool e dê uma higienizada nas mãos, tá? Então os diáconos vão orientar aí a saída dos irmãos. Nós continuaremos, e agora eu me dirijo aqui aos que estão nos acompanhando pela internet, continuaremos as nossas transmissões que temos feito aqui, mesmo com o retorno das atividades aos domingos à noite e nas quartas-feiras à noite, nós continuaremos transmitindo aqui para que você não perca aquelas pessoas que têm acompanhado os nossos estudos aqui. Então, terça-feira, culto de oração, quarta-feira, terça, 19h30, 7h30 da noite, quarta-feira, no mesmo horário, 7h30 da noite, culto de estudo bíblico. Estamos expondo a primeira carta do apóstolo Pedro. E aos domingos pela manhã e à noite, domingo pela manhã, 9h30, temos um momento de adoração, estamos expondo o livro de Provérbios. Vamos agora para o capítulo 6, e à noite, 19h30, esse momento público de adoração. Deus abençoe você, sua família, te dê um restante de domingo em paz e uma semana abençoadora na sua presença e um sono restaurador na presença do Senhor. Amém. Haveremos de nos reunir.